Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Muito obrigado, Senhor. Jaya Jaya Srila Prabhupada. Bom lembrar que o Brasil está precisando da misericórdia de Krishna mais do que nunca. Estamos batendo recordes em número de mortes, está morrendo mais gente em 24 horas no Brasil do que nos Estados Unidos, imaginem só. Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 13, o Senhor dança em êxtase no Ratha Yatra. Verso 15. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashanti Javana Sihamaha Vaishnava Yatata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça esse Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Tabi Pratapa Rudrakarya Parisevana Suvarna Marjani Lanakari Patha Samarjana. Enquanto o Senhor é levado do trono até o carro, o rei Prataparudra pessoalmente ocupou-se a serviço do Senhor, limpando o caminho com uma vassoura que tinha o cabo de ouro. Chandana Jalite Kari Patani Shechane Tuchase Vakari Vashi Raja Sinhasane. O rei borrifou a estrada com água aromatizada com sândalo. Mesmo possuindo o trono real, ocupou-se em serviço subalterno a bem do Senhor Jagannatha. Haribo. Utam Mahanaraja Karitucha Sevana Ataeva Jagannatera Kri Parabhajana. Embora fosse a pessoa respeitável mais enaltecida, não obstante, o rei Prataparudra aceitou prestar serviço subalterno para agradar o Senhor. Portanto, tornou-se um candidato adequado para receber a misericórdia do Senhor.
Mahaprabhu Sukhapaila Seva Dekhite Mahaprabhura Kripa Haila Seva Haite. Ao ver o rei ocupado em serviço tão subalterno, Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Só em prestar esse serviço, o rei recebeu a misericórdia do Senhor. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. A menos que recebamos a misericórdia do Senhor, não podemos compreender a suprema personalidade de Deus, nem ocupar-nos em seu serviço devocional. Atahapite devapada mujadvaya prasada leshanu grihita evahi janati tatvam bhagavan mahino nachanya ekvapi tiram vichindva. Srimad Bhagavatam 10, 14 e 29. Tradução: só pode compreender o Senhor o devoto que tenha recebido uma pequena fração de sua misericórdia. Outros talvez se ocupem em especulação teórica para compreender o Senhor, mas nada conseguirão saber sobre ele. Embora Maharaja Prataparudra estivesse muito ansioso de ver Shri Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor recusou-se a vê-lo. Contudo, ao ver o rei prestando serviço subalterno ao Senhor Jagannatha, Shri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito feliz. Assim, o rei tornou-se apto a receber a misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Se um devoto aceita o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu como Guru universal e o Senhor Jagannatha como a suprema personalidade de Deus, Krishna, ele é beneficiado tanto pela misericórdia de Krishna quanto pela misericórdia do Guru. Shri Chaitanya Mahaprabhu afirma isso em suas instruções a Rupa Goswami, Shri Chaitanya Charitamrita 19, 151. Brahman Brahmite Konavalam Jiva Guru Krishna Prasade Payabhaktilata Bija. A semente do serviço devocional frutifica e torna-se uma trepadeira transcendental. Finalmente alcança os pés de lótus do Senhor no céu espiritual. Obtém-se esta semente pela misericórdia do Senhor e do Guru. Pela misericórdia do Guru, estamos em contato com o Guru fidedigno. E pela misericórdia do Guru, recebemos a oportunidade de prestar serviço devocional. O serviço devocional, a ciência da Bhakti Yoga, tira-nos deste mundo material e leva-nos ao mundo espiritual. Haribo! Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 16. Parashurama destrói a classe governante, verso 1. Vou ler só, porque são vários versos sem o significado transcendental de Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Shri Shuka Uvacha Pitrupa Shikshitoramas Tadeti Kurunandana Samvatsaram Chitaryatram Chaitva Shramamavrajat. Tradução: Shukadeva Goswami disse: meu querido Maharaja Parikshit, filho da dinastia Kuru, ao receber esta ordem de seu pai, o Senhor Parashurama imediatamente concordou, dizendo que seja assim. Por um ano completo, ele viajou pelos lugares sagrados. Então, regressou à residência de seu pai. Verso 2. Kadachit renukaryata gangayam padmamalinam gandharvarajan kridantam apsorabhiru apashyata. Tradução: certa vez, quando foi às margens do Ganges buscar água, Renuka, a esposa de Jamadagni, viu o rei dos Gandharvas decorado com uma guirlanda de lótus e divertindo-se no Ganges com mulheres celestiais, apsaras. Verso 3. Vilokayanti kridantam udakartham nadingaka homavelam nasas mara kinchit chitta radha spriha. Tradução: ela fora buscar água no Ganges, porém, ao ver Chitraratha, o rei dos Gandharvas, divertindo-se com as garotas celestiais, ela ficou um pouco atraída por ele e esqueceu-se de que o momento para o sacrifício de fogo estava passando. Verso 4. Kalatyayam tvam vilokya munesha pavisham kita agatya kalasham tashto purodaya kritam jali. Tradução: mais tarde, percebendo que o tempo para oferecer o sacrifício passara, Renuka temeu ser amaldiçoada por seu esposo. Portanto, ao retornar, ela simplesmente pôs o pote de água diante dele e ali permaneceu de mãos postas. Está desconfiada. Verso 5. Vyabhicharam murirgyatva padya prakupitola bravit Natainam dutrakapapam ityuktastena chakrire. O grande sábio Jamadagni atentou no adultério mentalmente praticado por sua esposa. Portanto, ele ficou muito irado e disse aos seus filhos: meus queridos filhos, matai essa mulher pecaminosa. Mas os filhos não cumpriram sua ordem. Verso 6. Ramahasam Jyotitam Pitra Bratrim Matrasahavadhit Prabhavagyo Mune Samyak Samadesta Pashas Chasa. Tradução: Jamadagni ordenou então ao seu filho caçula Parashurama que matasse seus irmãos que haviam desobedecido à sua ordem e a sua mãe
que mentalmente cometera adultério. O Senhor Parashurama, conhecendo o poder de seu pai, que vivia praticando meditação e austeridade, no mesmo instante matou sua mãe e seus irmãos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A palavra Prabhava Gya é significativa. Parashurama conhecia o poder de seu pai e, portanto, concordou em cumprir a ordem deste. Ele pensou que, caso se recusasse a executar a ordem, seria amaldiçoado. Mas, se a executasse, seu pai ficaria satisfeito. E quando seu pai estivesse satisfeito, Parashurama pediria a bênção que trouxesse sua mãe e seus irmãos de volta à vida. Parashurama confiava nisso e, portanto, concordou em matar sua mãe e irmãos. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Bhavati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Então, voltando ao verso 1, primeiro do capítulo. Shri Shuka Uvacha Pitropa Shikshitoramas Tadheti Kurunandana Samvatsaram Tirtagyatram Charitva Shramam Avrajat. Shukadeva Goswami disse: meu querido Maharaja Parikshit, filho da dinastia Kuru, ao receber esta ordem de seu pai, o Senhor Parashurama imediatamente concordou, dizendo que seja assim. Por um ano completo, ele viajou pelos lugares sagrados, então regressou à residência de seu pai. Então, só para nos situarmos, vamos voltar aqui no finalzinho do capítulo anterior, que é o capítulo 15, porque qual foi a ordem que agora no primeiro verso Shukadeva Goswami está enfatizando ao Parikshit Maharaja, que o filho caçula do rei Jamadagni obedeceu. Meu querido filho, matar um rei governante é muito mais pecaminoso do que matar um Brahmana, porque ele tinha matado o Kartaviryaja. Então todos se recordam. Mas agora, se te tornares consciente de Krishna e adorares os lugares sagrados, poderás expiar esse grande pecado. Então ele foi peregrinar passando por todos os lugares sagrados. Então, a resposta é essa. Parashurama falou para Jamadagni, seu pai, que seja assim. Por um ano completo ele viajou pelos lugares sagrados. Então, depois de um ano, regressou à residência do seu pai. Quando ele já estava de volta na residência do pai dele, certa vez, quando foi às margens do Ganges buscar água, Renuka, a mãe de Parashurama, a esposa de Jamadagni, viu o rei dos Gandharvas decorado com uma guirlanda de lótus e divertindo-se no Ganges
com mulheres celestiais, as apsaras, as mocinhas dos planetas celestiais. Por isso que é um perigo esse mundo. Aí ela contemplou aquela cena, né? Contemplou. Jayatovisha com Sangaspechupa Jayate. Krishna fala no Bhagavad Gita que da contemplação surge o desejo de desfrutar. Aí ela já pensou logo, se eu tivesse esse Gandharva para mim. Mas ela é casada. Uma mulher casada não pode deixar essas coisas passarem por sua mente, por sua cabeça. Isso aí é pecaminoso. O que dizer que concluiu o ato, então, do adultério mesmo? Aí é muito pior, né? Mas vamos ver. Continuando. Ela fora buscar água no Ganges para poder fazer a cerimônia de fogo. Porém, ao ver Chitraratha, Gandharva belíssimo, né? O rei dos Gandharvas, divertindo-se com as garotas celestiais, ela ficou contemplando aquela cena aí, viajou na maionese. Ficou um pouco atraída por ele, pelo Gandharva. Imagina, mulher casada, né? Casada era uma pessoa santa, santíssima, né? Jamadagni não tinha nada mais nada menos, e ela também como filho. A encarnação Shatyaveshavatara de Krishna Parashurama, filho caçula. Mas imagine. Pois quando Krishna fala no Bhagavad Gita que os sentidos são quase impossíveis de ser controlados, Arjunas. E Yatatorya Pikonteya Purusha Vipastita Indriyani Pramatini Haranti Pasavamana. Ele fala, os sentidos são tão fortes e impetuosos, Arjuna, que eles arrastam pela força até mesmo a mente do homem de discriminação, inteligência de primeira classe, né? Que se esforça por controlá-los. A Renuka não era diferente. A Renuka está no mesmo nível de Jamadagni, que é essa pessoa de discriminação, de inteligência, que vivia fazendo austeridades e penitências e controlando os sentidos. Mas aí ela teve esse vacilo para a contemplação, foi vítima dos sentidos, foi vítima da luxúria. Desejou estar com aquele Gandharva, o rei dos Gandharvas, Chitraratha. Ela não fez isso, mas ela desejou. Ficou ali um pouco assim, atordoada por alguns momentos. Agora, na era de Kali, hoje em dia, esse tipo de ofensa não é muito levado a sério. Não é tão considerado a ofensa mental. Porque se for considerar isso aí, é um oceano de ofensa a cada segundo. Então, hoje em dia, tem o ditado popular que diz que tem muita diferença o que a gente diz do que a gente pensa. Né? Mentalmente você está pensando outra coisa, é a mente, mas você fala outra coisa. Mas nessa época aqui, isso aí era completamente punido. Se você estivesse mentindo, mas da boca para fora, falando uma pseudo-verdade. Se você estivesse desejando uma coisa, mas da boca para fora, falando outra. Então, na época que os seres humanos eram mais puros, mais elevados, mais religiosos de verdade, verazes, né, brahmanas, a ofensa mental também era punida. Tanto é que ela fora buscar água no Ganges, porém, ao ver Chitraratha, o rei dos Gandharvas, divertindo-se com as garotas celestiais, ela ficou um pouco atraída por ele e esqueceu-se de que o momento para o sacrifício, o esposo dela estava esperando lá em casa, de fogo, estava passando. Mais tarde,
percebendo que o tempo para oferecer o sacrifício passara, ela ficou lá viajando no Gandharva, né? E esqueceu da cerimônia. Renuka temeu ser amaldiçoada por seu esposo. Falou, ih, o esposo, do jeito que ele é poderoso, do jeito que ele é sábio, ele vai me amaldiçoar porque ele percebeu que eu pisei na bola. Ela já ficou temerosa assim, ficou ansiosa. Portanto, ao retornar, ela simplesmente pôs o pote de água diante dele e ali permaneceu de mãos postas. Ficou assim só ai, 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 né? O grande sábio Jamadagni, claro, atentou no adultério mentalmente praticado por sua esposa. Portanto, ele não gostou para nada, ele ficou muito irado e disse aos seus filhos: meus queridos filhos, matai essa mulher pecaminosa. Imaginem só que punição. Imaginem só que punição. Mas os filhos não cumpriram sua ordem. Todo mundo, poxa, que isso, papai, eu matar a mamãe? Que isso? Verso 6, onde encontramos o significado de Srila Prabhupada. Ramasam Jyotita Pitra Bhratrim Matrasahavadit Pravahagyo Mune Samyak Samadesta Pachas Chasa. Prabhupada vai explicar a importância de Prabhavagyo. Prabhavagyo, ao pé da letra, conhecendo o poder. Jamadagni ordenou então ao seu filho caçula, Parashurama, que matasse seus irmãos, que não quiseram matar a mãe, que já cometido o adultério mental, que haviam desobedecido a sua ordem, ou seja, ele ficou mais irado ainda. Agora eu mando eles, os meus filhos, eles não me obedecem. Aí ele pegou o filho caçula, Parashurama. Então, Jamadagni ordenou então ao seu filho caçula, Parashurama, que matasse seus irmãos que haviam desobedecido à sua ordem e à sua mãe, que mentalmente cometeram adultério. Aí Parashurama, como o melhor dos filhos, né? Filho exemplar, filho completamente crédulo, completamente cheio de fé no seu pai, falou, bom, eu não vou desobedecer meu pai, mesmo porque qualquer outra situação depois pode ser resolvida se eu deixá-lo feliz, porque ele vai ficar satisfeito comigo e a gente pode entrar num acordo. É assim que se age, né, com inteligência. Essa sodia, uma inteligência muito aguda, que não é qualquer um que tem, não. Não é qualquer um. Uma inteligência que não está contaminada por dualidades materiais, muito menos por sentimentalismo material. Essa inteligência é a inteligência que o devoto deve desenvolver, porque é a inteligência de Krishna, é a consciência de Krishna. O devoto deve desenvolver a consciência de Krishna. É a mesma coisa. Ali, Srila Vishadadeva fala, Bhatista Shasyana Hojayaja Sampeta Brityum. Se você não é um pai capaz de salvar seu filho, nunca tenha filho. Parashurama sabia que o pai dele era capacitado para salvá-lo. Um devoto imaculado de Krishna. Ou seja, as escrituras falam que nós temos vários mestres espirituais. E o primeiro deles é o pai.
pai tem que ser um mestre espiritual do filho. E o filho tem que agir como um verdadeiro discípulo do pai. Ser rendido ao pai. Então, embora os irmãos mais velhos não tivessem obedecido, o Parashurama obedeceu. Então, o que ele fez imediatamente, assim como Krishna deu a ordem para Arjuna que ele tinha que matar todo mundo, todos os seus parentes, e ele relutou, mas depois ele entendeu que, sim, eu tenho que obedecer a ordem do mestre espiritual. O mestre espiritual, Krishna, é a pessoa original, o mestre espiritual original, o Pai Supremo. Depois ele obedeceu, porque ele entendeu que a ordem do Pai não pode ser nunca negligenciada. Então, é necessário ter essa fé aí no Pai, principalmente se ele for um devoto de Krishna. É necessário ter essa fé no Pai, principalmente se ele for um mestre espiritual fidedigno. Então tem fé no Pai biológico, tem fé no mestre espiritual, porque assim vai demonstrar que tem fé em Deus, em Krishna. Só desse jeito alguém pode se dar bem na vida. Só desse jeito alguém pode entender as coisas como elas são. Aliás, o Shetashvata Upanishad 6.23, ele fala isso. Yasyadeva Parabhati Yatadevi Tataguru. Imaginem só. Yasyadeva Parabhati Yatadevi Tataguru. Tasyat Kartayata Prakashanti Mahatma. É unicamente para aquele que tem fé inquebrantável no mestre espiritual e em Krishna que os significados da literatura transcendental, do conhecimento transcendental, são assimilados. Só pode entender esse conhecimento mesmo quem tem fé implícita no mestre espiritual e em Krishna. Em Krishna e no mestre espiritual. Tasyati Kratitayarta Prakashanti Mahatma. Só para quem age assim, o conhecimento transcendental é revelado, se torna automaticamente revelado, fala esse verso. Então vejam só quantos exemplos. Então, Jamadagni ordenou então ao seu filho caçula Parashurama que matasse seus irmãos que haviam desobedecido à sua ordem e à sua mãe, que mentalmente cometeram adultério. O senhor Parashurama, conhecendo o poder de seu pai, quando a gente conhece o poder de Krishna, quando a gente conhece o poder do mestre espiritual fidedigno, puro, alma liberada, Nityasiddha, quando a gente conhece o poder do devoto que representa esse devoto, esse Guru, Acharya, essa alma liberada, você não hesita em ouvir e seguir. Você está completamente dependente dele, então nós vamos ver o que ele me mandar fazer, eu faço. Porque eu sei que ele jamais vai me mandar fazer alguma coisa que esteja em desacordo com a realidade, em desacordo com o desejo de Krishna. Essa é a realidade. Então, Krishna queria que tudo isso acontecesse. Óbvio que queria. Senão não aconteceria. Nada acontece sem Krishna permitir. Nada. Não existe nada. Não cai nem uma folha da árvore. Se não for porque Krishna está querendo. Então, quem tem conhecimento mesmo, quem é uma alma rendida a Krishna e a seus representantes, o pai biológico, um devoto de Krishna, o mestre espiritual, representante de Krishna, e em Krishna, ele tem completa fé de que tudo que acontece só acontece porque Krishna sancionou, deixou acontecer. E só acontece porque esta é a vontade de Krishna. Isso é ser sábio, isso é ter conhecimento.
Srila Parashurama, com sua inteligência agudíssima, transcendental, deliberou e ainda pensou logo no retorno. Matou o Senhor Parashurama, conhecendo o poder de seu pai, que vivia praticando meditação e austeridade, no mesmo instante matou sua mãe e seus irmãos. E agora Prabhupada vem e explica o que tem ainda por trás disso. Qual foi a conjectura de Parashurama? O que Parashurama conjecturou consigo mesmo? A palavra Bhavagya é significativa. Parashurama conhecia o poder de seu pai, portanto concordou em cumprir a ordem deste. Ele pensou que, caso recusasse a ordem de seu pai, seria amaldiçoado. Lógico, se os outros irmãos já tinham sido, por que ele não seria também? Mas se executasse a ordem de seu pai ficaria satisfeito com ele. E quando seu pai estivesse satisfeito com ele, Parashurama pediria a bênção que trouxesse sua mãe e irmãos de volta à vida. Aí seu pai poderosíssimo faria isso, porque ele está satisfeito com ele. Então, está vendo? Como a gente tem que entender o desejo de Krishna e agir de acordo com o desejo de Krishna. Esse é um recado aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jai!